que é realmente importante você saber para colocar ortopedia funcional e facial no seu consultório? Bom, em primeiro lugar, né, deixa eu me apresentar um pouquinho aqui. Tem gente que diz que eu não entendo muito de ortopedia, né? Mas eu já faço ortopedia há um certo tempo, né? Quando eu saí da faculdade em 77, em 78 eu comecei já a fazer alguma coisa de ortopedia. Em 84 eu escrevi esse livrinho aqui. Acreditava ainda em uma série de coisas, né? Porque as evidências eram muito menores, que até hoje muita gente acredita. Escrevi esse outro livro também, já integrando ortopedia funcional com ortodontia corretiva. Esse outro aqui, que é mais recente também, é muito mais baseado cientificamente, ou seja, a cabeça da gente vai mudando, né? Entre outras coisas também, eu queria dizer que a minha tese de mestrado, por exemplo, como vocês podem ver aqui, eu usei já um ativador ortopédico em pacientes com desostose mandibulofacial, uma tese de 1995. Então, alguma coisa de ortopedia eu posso dizer que eu conheço, né? Inclusive, eu até ganhei de graça aqui um título de especialista em ortopedia funcional dos maxilares pelo Conselho, quando foi criada essa especialidade aqui, porque eu tinha muitos livros, trabalhos publicados, tese de mestrado. Então, eu não estou falando sem conhecimento de causa. Mas a minha cabeça mudou muito daquela ortopedia que ainda hoje muita gente ensina, planas, Miller, esse tipo de coisa, né? Em primeiro lugar, aqui também vocês estão vendo que um certo tempo, quando eu fiz o doutorado, eu lecionei essa parte aí de ortopedia lá na Universidade de Barcelona, mas só me apresentando, né? Mas na realidade, se você pegar lá o seu livrinho de histologia que tem na sua casa, você vai ver que a gente tem, assim, isso não é definitivo, é óbvio que uma coisa influi na outra. Mas a gente pode dizer que ortodontia é a remodelação do osso alveolar, né? E ela depende apenas do periósteo que tem aqui em volta, né, no ligamento periodontal. E os movimentos, eles são milimétricos. Quando você faz ortodontia, às vezes dá a impressão de ser muita coisa, mas os movimentos são milimétricos. 3, 4 milímetros, assim, já é considerado um bom movimento de um dente quando a gente faz ortodontia. E a gente consegue fazer ortodontia a vida inteira por causa da presença do periósteo, que é o último remanescente de crescimento que a gente tem para consolidar fraturas, né? Acho que provavelmente a natureza fez para isso. Já a base óssea, quando a gente fala em ortopedia, ela é totalmente dependente de centros de crescimento. Depois que esses centros de crescimento desaparecem, fica só o periósteo, a remodelação continua sendo milimétrica, então você não consegue ter grandes movimentos, né? Então, assim, qual é a base para usar ortopedia? Enquanto a gente ainda tem os centros de crescimento presentes, né, eu sempre dou o exemplo desse cachorrinho aqui, a cartilagem de crescimento dele, igual a que a gente tem no côndilo, por exemplo. Enquanto isso está ativo, a gente consegue estimular e fazer ortopedia, o crescimento da base óssea. O outro centro de crescimento é o periósteo, que nós temos a vida inteira, mas a remodelação pelo periósteo é bastante limitada, né? Embora até antes do surto de crescimento puberal, todas as suturas nada mais são do que um tipo de ossificação endocondral. Então, por isso que você consegue colocar um expansor numa criança e ter efeito ortopédico, coloca o mesmo expansor num adulto e só tem efeito dentário, porque só os processos alveolares se movimentam, né? O que é importante saber? A ortopedia serve para duas coisas. Para tratamento de classe 2, especialmente por deficiência de crescimento mandibular, a gente consegue dar uma estimuladinha no crescimento da mandíbula. Isso é controverso, né? Mas alguma movimentação a gente consegue realmente ter em termos de condyle gnatium, já ajuda bastante. E grande parte desse efeito, como a gente está trabalhando numa pessoa antes do surto de crescimento, que ainda está com o periósteo bastante ativo, bastante desse movimento aqui está resumido nesse filme, é dento alveolar. Mas o que importa é que a gente consegue trabalhar uma pessoa que é classe 2 e conseguir terminar a classe 1, né? Então, ortopedia funcional, que é aquela que o aparelho tem que jogar a mandíbula para frente, ela é para classe 2. Então, tudo bem. Aprenda um aparelho propulsor mandibular para tratar pacientes em crescimento de classe 2. Os pacientes classe 3, outra opção que nós temos para estimular o crescimento do terço médio, que aí seriam as suturas, ossificação intramembranosa, até antes do surto de crescimento, a maxila está crescendo. Então, a combinação perfeita, máscara facial, mais disjuntores, né? Com ou sem disjuntores, mas na maior parte das vezes, com disjuntores, você consegue ter
um avanço de todo o terço médio da criança. Tá? Então, perceberam, ortopedia adulto e pré-adolescente, desculpe, criança e pré-adolescente. Então, aprende um aparelho ortopédico para classe 2, propulsor mandibular, um ou mais, claro. Aprenda a fazer avanço com a máscara facial, de repente até microimplantes, mas assim, o arroz com feijão é a máscara facial para classe 3. Para classe 1, não precisa de ortopedia, né? Em que situação até você poderia usar? Em situações que você precisa, por exemplo, de um crescimento transversal. Então, como eu falei, como as suturas estão abertas em criança, você consegue colocar um expansorzinho e fazer ortopedia. Passou da hora em que as suturas se engrenam, se ossificam, você vai ter que fazer disjunção, você vai ter que quebrar mesmo e encontrar grande resistência aqui de áreas de resistência da face. Mas não confunda, expansão no sentido transversal é isso aqui. Se o paciente precisar um avanço da maxila, é outra coisa, outro grupo de suturas, por isso o uso da máscara facial. Não adianta expandir em quem precisa de avanço, ou pelo menos colocar alguma coisa para ajudar o avanço. Como eu falei, depois de uns 11 anos de idade mais ou menos, vai ser difícil você conseguir fazer essa separação. Né? Então é aí que entra a disjunção, que é aquele fenômeno que a gente coloca um disjuntor ou faz uma fratura. Né? Isso até há pouco tempo era limitado pela idade, porque depois disso ficava bem difícil conseguir separar. Né? Mas agora a gente pode ver, por exemplo, isso aqui é recente, é do curso do Dr. Wun Mun, com a disjunção feita em adultos com MARP, né? Na verdade o aparelho dele chama MSE, você consegue ter um efeito parecido, olha, não é ossificação e sutura, é fratura e remodelação. Tá? Então vejam esse caso, uma classe 3 com desvio mandibular, né? Ele usando o aparelhinho dele lá, o disjuntor maxilar apoiado em microimplantes, como você pode ver aqui, promove uma disjunção da fratura do terço inteirinho médio da face. Vejam aqui até essas suturas. Ó. E aí, quando você coloca uma máscara facial num adulto, você pode ter um efeito semelhante ao que acontece na criança, sem que você precise das suturas. Né? Então, olha que caso lindo que ele apresentou aqui no Brasil. É essa paciente aqui, fez a disjunção com MARP, né? Depois usou elásticos de classe 3 para ter a remodelação alveolar, e como todas as suturas aqui estavam separadas, né? Então você tem um efeito ortopédico também. Olha só, que resultado bonito aqui, a superposição das tomografias da paciente. Em azul você está vendo as áreas que sofreram avanço, né? Remodelação. Então, hoje a gente pode dizer que ortopedia em adulto é até possível. Tá? Então, para terminar isso aqui, leva para casa isso. Ó. Aprende a usar propulsor mandibular para classe 2 em crianças, nem pré-adolescentes. Bionator, Twin Block, Herbst, aqueles que são realmente consagrados. Né? Não vai de Binler, SN, não tem muita evidência científica sobre o uso deles. Esses daqui tem um montão, para que trocar? Aprende a usar máscara facial para classe 3 antes do surto de crescimento, ela funciona realmente muito bem. Depois do surto de crescimento, a gente já tem que começar a usar os disjuntores, né? Então, Hyrax, especialmente ele, né? E se você usar MARP, hoje nós aumentamos bastante aqui o nosso arsenal usando MARP para fazer ortopedia em adultos também, tá? O resto, o paciente em classe 1, ele não vai precisar de ortopedia, ele vai precisar de alguma movimentação dentária, uma manutenção do espaço, recuperação do espaço, descruzamento de um dente, descruzamento de 2 ou 3 dentes, são coisas que todo ortodontista usa, né? Então, ortopedia é isso, tá? Mais do que isso aqui, alguém precisa provar que tem evidência científica que funciona. Tchau, pessoal. Obrigado.